Estaremos falando nesse estudo bíblico sobre um tema difícil. E o tema é a morte. Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Está escrito, e Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Todo ser humano, tanto crente como incrédulo, está sujeito à morte. A palavra morte tem, porém, mais de um sentido na Bíblia. É importante para o crente compreender em vários sentidos do termo morte. A morte como resultado do pecado. Gênesis capítulo 2 e 3 ensina que a morte penetrou no mundo por causa do pecado. A morte penetrou no mundo por causa do pecado. Nossos primeiros pais foram criados capazes de viverem para sempre. Ao desobedecer o mandamento de Deus, tornaram-se sujeitos à penalidade do pecado, que é a morte. Adão e Eva ficaram agora sujeitos à morte física. Deus colocará a árvore da vida no jardim do Éden, para que ao comer continuamente dela, o ser humano nunca morresse. A árvore da vida estava ali, o homem comia do fruto e não morria nunca. Mas depois que Adão e Eva comerem do fruto da árvore do bem e do mal, Deus pronunciou essas palavras: és pó, e em pó te tornarás. És pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Podemos observar que Adão e Eva não morreram no mesmo dia, depois da sentença, no mesmo dia, depois que comeram. Eles não morreram fisicamente no dia em que comeram do fruto, mas ficaram sujeitos à lei da morte, como resultado da maldição divina. 2. Adão e Eva morreram no sentido moral. Deus advertia Adão que se comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Gênesis 2:17. Adão e Eva não morreu naquele dia fisicamente, mas moralmente sim. Isto é, a sua natureza tornou-se pecaminosa. A partir de Adão e Eva, todos nasceram com uma natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 8. Isto é, uma tendência de seguir seus próprios caminhos egoístas, alheios a Deus e ao próximo. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Efésios capítulo 2, versículo 3. Colossenses capítulo 2, versículo 13. 3. Adão e Eva também morreram espiritualmente quando desobedeceram a Deus. Por isso, destruiu o relacionamento íntimo que tinha antes com Deus. Já não anelava caminhar e conversar com Deus no jardim. Pelo contrário, se esconderam da sua presença. Gênesis capítulo 3,
versículo 8. A Bíblia também ensina que a parte de Cristo, todos estão alienados de Deus e da vida dele. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Isto quer dizer, estão espiritualmente mortos. Sem Cristo, nada podemos fazer. Por isso Jesus veio na terra e morreu na cruz pelos nossos pecados. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Cristo, da comunhão com Deus. Quarto, finalmente a morte. Como resultado do pecado, importa em morte eterna. A vida eterna viria pela obediência de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Ao invés disso, a lei da morte eterna entrou em operação. A morte eterna é a eterna condenação e separação de Deus como resultado da desobediência do homem para com Deus. 5. A única maneira do ser humano escapar da morte, em todos os seus aspectos, é através de Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Ele, Jesus, mediante a sua morte, reconciliou-nos com Deus e assim desfez a separação e a alienação espirituais resultantes do pecado. Pela sua ressurreição, ele venceu, aboliu o pecado. Pela sua ressurreição, ele venceu e aboliu o poder de Satanás, do pecado e da morte física. Embora o crente em Cristo tenha a certeza da vida ressurreta, não deixará de experimentar a morte física. O crente, porém, encara a morte de modo diferente do incrédulo. A morte do crente, a morte para os salvos. A morte para os salvos não é o fim da vida, mas um novo começo. Nesse caso, ele não é um terror. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57. É um meio de transição para uma vida mais plena. Para os salvos morrer é ser libertos das aflições deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. E do corpo terreno, para ser revestido da vida e glórias celestiais. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Paulo se refere à morte como sono. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 15. O que dá a entender que morrer é descansar no labor e das lutas terrenas. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. 2. A Bíblia refere-se à morte do crente em termos consoladores. Por exemplo, ele afirma que a morte do santo, ele afirma que a morte do santo preciosa é a vista do Senhor.
na paz. Isaías 57, versículo 1 e 2. E na glória, Salmo 73, 24. É ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, Lucas 16, 22. É ir ao paraíso, Lucas 23, 43. É ir à casa do nosso Pai, onde há muitas moradas, Jó 14, 2. É uma partida bem-aventurado para estar junto com Cristo, Filipenses 1, 23. É ir habitar com o Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. É o dormir em Cristo, 1 Coríntios 15, 18. 1 Tessalonicenses 4, 13. É ganho. Ainda muito melhor, Filipenses 1, 21 e 23. É a ocasião de receber a coroa da justiça, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao estado de salvos, 3. Quanto ao estado de salvo, entre sua morte e a ressurreição do corpo, as Escrituras ensinam o seguinte: A. No momento da morte, o crente é conduzido à presença de Cristo. 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23. B. Permanece em plena consciência. Lucas 16, 19 ao 31. E desfruta de alegria diante da bondade e amor de Deus. Efésios 2, 7. C. O céu é como um lar, isto é, um maravilhoso lugar de repouso e segurança, Apocalipse 6, 11, e de convívio e comunhão com os santos, João 14, 2. D. Viver no céu incluirá a adoração e o louvor a Deus, Salmos 87, Apocalipse 14, 2, 3 e Apocalipse 15, 3. Os salvos dos céus, até o dia da ressurreição do corpo, não são espíritos incorpóreos e invisíveis, mas serem dotados de uma forma corpórea, celestial, temporária. Lucas capítulo 9, do versículo 30 e 32. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 e 14. F. No céu os crentes conservam sua identidade individual. Mateus 8, 11, Lucas 9, 30 e 32. G. Os crentes que passam para o céu continuam a almejar que os propósitos de Deus na terra se cumpram. Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 e 11. 4. Embora o salvo tenha grande esperança e alegria ao morrer, os demais crentes que ficam não deixam de lamentar a morte de um ente querido. Quando Jacó faleceu, por exemplo, José lamentou profundamente a perda de seu pai. O que se deu por José antes da morte de seu pai é semelhante ao que acontece a todos os crentes quando falece um ente querido. Gênesis capítulo 50, versículo 1. Na verdade, morrer é partir, é sair dessa vida, desse corpo e ir para o céu. A Bíblia afirma, como já li aqui, que viver nessa terra, primeiro nós temos que entender que estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui na terra para manter uma comunhão com Deus. Se eu não mantenho uma comunhão com Deus aqui, por que Deus vai me levar se eu não estou nem aí para Ele? É muito fácil de entender. Se eu amo o mundo, eu faço as coisas do mundo. O mundo me ama. Mas se eu amo a Deus, todo mundo é contra mim. Você acha que eu tenho
que eu vivo rodeado de amigos? Não, nem dentro da igreja, se você quer saber. Eu levo a minha vida pregando o Evangelho, estudando a Bíblia e fazendo um trabalho para que eu não seja pesado para ninguém. Por isso você pode observar que meus vídeos não têm pedido de dinheiro. Eu não estou aqui para pedir dinheiro de ninguém. A Bíblia manda eu trabalhar. Eu trabalho. Eu faço montagem de computadores, faço manutenção de computadores e através desse trabalho o Senhor me sustenta. Não existe na Bíblia nenhum versículo onde mande eu te pedir oferta, onde mande eu te dar dinheiro. A Bíblia diz que eu devo ofertar na casa do Senhor e devolver o meu dízimo na casa do Senhor. E o Senhor ainda diz, trabalha todos os dias para não ser pesado ao teu irmão. Não tem sentido eu ficar pedindo dinheiro a ninguém aqui. Por isso, eu não me apego a essas coisas do mundo. São doutrinas de homens. Homens que só querem saber de se enriquecerem, se enriquecerem. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.